Grupo Educacional Filadélfia apresenta Disciplina Primeiros Socorros. Disciplina Primeiros Socorros. Aula 2. Já falando das fraturas, a fratura ela é a quebra de um osso. Parece simples, não? Mas não é. Os ossos fazem parte do sistema músculo-esquelético e que dá forma e sustentação, proteção e principalmente a movimentação do nosso corpo. Portanto, um ferimento em qualquer parte do esqueleto pode afetar profundamente essas funções. Além das fraturas, existem ainda outros dois tipos de ferimentos que podem vir associados ao osso, sendo eles de importante consideração. São eles as torções ou entorses, que são provocadas pelo movimento brusco e pela desativação da circulação em determinados locais, o que limita e incapacita fisiologicamente a movimentação. E as luxações, que se caracterizam pela perda de congruência articular. Essa situação pode ser traduzida como um osso que deixa de se encaixar. Ou seja, na articulação, temos o trabalho de dois ou mais ossos em contato. Quando os mesmos se desarticulam, podemos dizer que esse osso está luxado. Pois os sinais eles vão ser muito semelhantes, tanto para a luxação quanto para a fratura. Sendo então que o principal sinal que nós temos na situação da fratura e na situação da luxação é a deformidade. A dor ou sensibilidade anormal, ela vai vir como um segundo momento, assim como um inchaço, nós chamamos de edema local. Essa deformidade local apresenta também áreas arroxeadas. A ausência de movimento, ou seja, a ausência de ADM nessa questão, ela vai nos caracterizar exatamente a questão da fratura ou luxação. A sensação do osso quebrado sobre a pele, podendo sim ou não gerar crepitação, através da questão da fratura e do histórico que essa fratura vem associado, seja uma queda, seja um acidente, seja qualquer situação que essa vítima ela tenha apresentado, vai nos apresentar a fratura de duas formas, as expostas e as abertas, chamadas essas de fechadas ou abertas. As fechadas são aquelas em que não acontecem cortes ou ferimentos na pele, que possam expor pedaços de osso. Já as abertas apresentam ruptura da pele e exposição do osso. Diante da suspeita da fratura, esteja atento à possibilidade de comprometimento de outras estruturas do corpo. Exemplo, fraturas de costelas podem atrapalhar a respiração por perfuração dos pulmões. Fratura exposta na perna pode causar um rompimento de um vaso sanguíneo, sendo de uma artéria aorta ou assim por diante. Consequentemente, podemos analisar que o sangramento vai levar a um choque. Como devemos proceder ou como devemos socorrer? Não importando o tipo da lesão dos primeiros ossos, ocorrendo sendo básico ou não, a imobilização ela é fundamental. Além da diminuição da dor, a redução da possibilidade de algum agravamento, a redução da questão do estímulo doloroso, reduzindo assim o estresse da fratura e evitando a sintomatologia mais eficaz. A imobilização deve ser feita com tala ou com algo que você possa improvisar de momento. As improvisações com madeira, papelão, revistas, travesseiros, cobertores ou até mesmo com o próprio corpo da vítima, elas vão ser eficazes. Durante a imobilização, converse sempre com a vítima. A vítima deve sentir-se confortável e segura. Realize movimentos leves com a mão, movimentos com a parte afetada somente se necessário. Suspeite sempre de outras lesões adjacentes, lesões que podem vir associadas com rupturas vasculares e algumas lesões de alguns órgãos. Os princípios básicos da imobilização requerem algumas questões, como imobilizar antes de movimentar a vítima, cortar roupas que estejam sobre partes afetadas, caso não se possa visualizar a lesão, proteger ferimentos, por exemplo, com gases e panos limpos, respeitar sempre a posição encontrada, não fazendo nenhuma correção ou tração, na tentativa de deixá-la normal ou retilínea, respeitar sempre a posição que a vítima se sinta com menos dor, a chamada posição antiálgica, aplicar e fixar a tala de imobilização sempre em uma articulação acima
e outra abaixo do local afetado. Se possível, elevar a parte machucada para diminuir assim o inchaço e a dor. Não aperte excessivamente as amarrações, pois movimentos que possam apertar essas amarrações no local afetado podem causar lesões ainda maiores. Utilize-se de toalhas e tecidos leves. Utilize a amarração com tecidos largos que sejam suficientes para não garrotear, ou seja, não impedir a circulação sanguínea. Cuidado, as fraturas provocam muito impacto ao socorrista, pois a sua visão, ela realmente nos trabalha um pouco emocional. Então, quando trabalhamos com a questão da fratura propriamente dito, temos que trabalhar o mais rápido possível, evitando assim a questão da morte. A fratura do pescoço pode-se também improvisar um colar cervical de papelão, com a parte posterior mais alta do que a anterior, unindo com uma fita adesiva ou amarrando com algum barbante, podendo fazer exatamente o colar cervical. Lembre-se, o colar cervical ele tem como principal objetivo imobilizar a região cervical, evitando assim a máxima mobilização. Tira a mão daí. Lembre-se, o colar cervical ele tem como principal objetivo imobilizar a região cervical, evitando a máxima mobilização. Lembre-se. Não. Vamos lá. Foi. Lembre-se, o colar cervical ele tem como principal objetivo ser trabalhado na região cervical, evitando o máximo a mobilização do pescoço e evitando assim um agravamento de novas lesões. Já o ombro e a clavícula, trabalharemos da seguinte forma: utilize uma tala com o próprio corpo da vítima, deixando ela o mais próximo possível do corpo, fixando o braço no tronco com algum material maleável, seja de tecido, seja um pano, seja uma gaze, ou seja, qualquer tipo de tecido que possa vir a imobilizar esse braço na região do tronco, evitando assim um agravamento da lesão. Já as fraturas de costelas e a fratura do externo são fraturas mais graves, tendo como principal dificuldade a questão respiratória. Devemos imobilizar os ombros e as clavículas, respeitando sempre o lado afetado. O braço, com a questão do osso do húmero, respeite a posição no qual o braço foi encontrado. Caso o braço esteja estendido ao longo do corpo da vítima, caso o braço esteja dobrado, materiais ou tecidos como tipóia e apoio de braço devem ser utilizados. Outras duas amarrações, acima e abaixo da lesão, também auxiliarão que essa fratura não agrave. A fratura do dedo, por sua vez, parece ser uma fratura que passa despercebido, porém a sua imobilização provisória deve mostrar o quanto é importante mantermos pelo menos uma tala ou uma madeirinha, evitando assim um movimento diferente, um movimento brusco, que pode vir a romper uma artéria digital. Já a fratura do fêmur, podemos usar talas mais longas que se estendam em relação ao quadril até o pé ou o tornozelo, utilizando dessa forma uma tala mantendo o mínimo possível a movimentação dessa perna e evitando talas muito apertadas para não garrotear principalmente a questão da artéria femoral. Então, cuide muito com a questão da fratura de fêmur, assim como a fratura do joelho. O joelho, por sua vez, quando lesionado, fratura através dos ossos da tíbia ou da região do terço distal do fêmur, assim como a fratura de patela, que é muito comum acontecer numa queda, devemos deixar estendido completamente o membro inferior, não tente dobrá-lo ou colocá-lo no lugar, não tente, de certa forma, alinhar a patela e proceda o máximo possível com essa imobilização, evitando assim um aumento de risco para a vítima. Com a questão da perna, utilize sempre talas firmes que se estendam do quadril até os pés. Pode ser uma tábua, pode ser um papelão dobrado várias vezes e assim por diante. Normalmente trabalhamos a amarração em 8, que ela é uma amarração cruzada, que poderemos ver em figuras de livros ou literaturas que tragam essa questão. Já o pé e o tornozelo, para imobilizá-lo, podemos utilizar toalhas e talas, lembrando-se sempre de manter a imobilização fixa, acima e abaixo da lesão, de maneira bem confortável. A fixação do pé pode ser feita com um tecido fazendo a figura de um 8 para mantê-lo na posição natural.
Já a questão da coluna são fraturas consideradas extremamente graves, com grande possibilidade de sequelas. Portanto, de forma nenhuma, tente trabalhar a questão de alinhamento da coluna quando se tem uma suspeita de trauma. Esses traumas eles vão vir por acidentes automobilísticos, quedas, colisões, mergulhos, ferimentos por arma de fogo e assim por diante. Alguns sinais e sintomas são indicados para a lesão da coluna, como a paralisia, a qual a vítima não consegue movimentar a perna, e também a paresia, a perda rápida da sensibilidade. Muitas vezes ela perde o controle de evacuação e de urina, que são outras características que mostram as lesões nervosas da coluna. Se a vítima estiver consciente, converse com ela. Peça para apertar sua mão, peça para mexer levemente os pés, para você ter uma ideia das suas limitações e dos seus casos de lesão. Proceda com a imobilização da bacia, que para nós tecnicamente chamaremos de quadril ou de pelve, e trabalhe também com a imobilização total da coluna, mantendo essa vítima sobre uma tábua ou sobre uma prancha de suporte. Lembre-se, jamais o primeiro socorrista deve largar a cabeça da vítima. Mantenha sempre a cabeça alinhada e de uma posição estável, para que evite-se assim a lesão cervical alta. Amarra também as questões de tecidos ou panos ou as próprias bandagens sobre o tórax, mantendo assim a coluna de uma forma completamente imóvel. Procure conhecer os recursos disponíveis nas cidades, como por exemplo as ambulâncias, os hospitais, os atendimentos de primeiros socorros, pois os serviços de primeiros socorros serão fundamentais no segundo momento. Os casos de emergência em qual se resgata uma pessoa com a mais rapidez possível, apresentam-se melhores condições de recuperação. O transporte dos acidentados. Como devemos transportar uma vítima? De que forma essa vítima pode ser transportada? É extremamente importante e decisivo para a questão da sobrevivência da vítima. Antes de transportá-la, verifique sempre se ela está respirando, se existem hemorragias, se existem fraturas e deformidades, se existe traumatismo da coluna. Para a mobilização do acidentado, é necessário que hajam 3 pessoas e as mesmas trabalhem agindo simultaneamente. A primeira segura com firmeza a cabeça da vítima, sendo cabeça e pescoço. A outra evita com que esse pescoço ele seja dobrado, segurando assim na região do pescoço e na região da coluna. E a terceira pegará essa vítima pelo quadril e pelas pernas. Ou seja, com 3 pessoas fazendo uma tábua de suporte, podemos conduzir a vítima com qualidade para o transporte. O transporte da vítima ela deve ser feito habitualmente por alguns meios como maca, padiolas, ambulâncias, helicópteros e recursos improvisados, sendo a ajuda de pessoas, macas, cadeiras, tábuas, cobertores e algum material que temos como disponível. Como proceder quando a vítima está consciente e podendo andar? Remova a vítima apoiando em seus ombros. Vítimas conscientes podem andar, porém atente-se muito à questão da lesão da coluna, pois se existir lesão da coluna, peça que a vítima fique o máximo possível em repouso. Demonstre segurança para a vítima e principalmente confiabilidade na questão do atendimento que você prestará a ela, pois as vítimas que estão passando por movimentos ou por situações de trauma e de emergência, muitas vezes estarão extremamente com o estado emocional abalado. Na questão do afogamento, para evitar afogamento, com o cuidado ao andar de barcos, caiaques, lanchas e assim por diante, use sempre equipamento de segurança, pois se o barco virar, você não terá risco de se afogar, por mais que seja um exímio nadador. Nunca tire os equipamentos de segurança e nunca procure mergulhar em águas desconhecidas. Obedeça a sinalização de praias, represas e rios, pois dela também depende a sua vida. Mantenha a distância das pedras e bocas de rios, pois o que lhe pode parecer bonito e atrativo, muitas vezes constitui um perigo constante de afogamento. Nunca entre em água após as refeições, pois o entrar na água após a refeição pode levar você a uma congestão. Use sempre alimentos leves e beba moderadamente caso queira nadar. Dessa maneira, não terá congestão e não perderá o equilíbrio e o senso da consciência. Não deixe crianças pequenas que não sabem nadar brincarem sozinhas em beiras de praias, rios ou lagoas e nem mesmo em piscina.
Os salva-vidas trabalham para garantir a sua segurança em praias e locais de banho. Porém, se não contarem com a sua colaboração, muitas pessoas continuarão se afogando. Se você precisar de alguma orientação, procure sempre um salva-vida. Você poderá localizá-lo pelas bandeiras de identificação que sempre existirão em praias, represas e assim por diante. Saiba também como socorrer o afogado. No caso de um afogamento, uma das questões mais comuns é a asfixia, pois, num primeiro momento, essa pessoa terá água em seus pulmões. Age com rapidez, retire o afogado da água o mais depressa possível e antes de iniciar a respiração artificial, tente tirar a água que o afogado engoliu, que penetrou em suas vias aéreas. Para tanto, coloque o afogado de bruço, erguendo-lhe pela cintura uns 45 centímetros do chão, de maneira tal que a cabeça fique mais baixa que os pulmões e o estômago. Sacuda o mesmo ou faça compressões abdominais, tentando fazer com que a água saia. Não perca mais que 1 minuto e meio nessa questão, pois, em seguida, prepare o afogado para receber a respiração boca a boca, virando-o de costas e colocando-o em posição adequada, com a cabeça para cima e com o tronco para cima. Em seguida, abra a sua boca, observe se não há nada obstruindo a passagem de ar, como sangue, dentadura, vômitos e assim por diante. Retire antes de iniciar a respiração e comece a respiração boca a boca. Conserve sempre a cabeça da vítima na posição correta, colocando uma das mãos sobre o queixo e a outra sobre a testa, mantendo sempre a boca aberta, com o maxilar delicadamente para baixo e a mandíbula delicadamente para baixo e o maxilar moderadamente para cima. Com isso, observando a boca aberta da vítima, sopre fortemente até notar que a expansão do seu peito se fez. O que acontecerá? Uma pressão interna e uma diferença de pressão fará com que o pulmão volte ao movimento rítmico normal e a vítima, caso tenha água em seus pulmões, tentará expelir naturalmente. Repita esse movimento de 15 a 20 vezes se necessário. Quando isso ocorrer, coloque o afogado em cima de uma cama. Caso venha a ocorrer o retorno da consciência do afogado, coloque-o sobre uma cama aquecida, deixe a sua respiração retornar normalmente, a partir do momento que ele volta da síncope, que é o desmaio, e observe-o pelo período de 24 horas, pois o pós será muito importante para termos as referências na questão do que pode vir a acontecer futuramente. Ao presenciar um afogamento, evite abordar diretamente a vítima. Procure arremessar um objeto flutuante para que ela se agarre e retire da água rapidamente. Pois sempre quando uma vítima se afogando, no ímpeto de tentarmos salvá-la, em vez de termos uma vítima, teremos duas. Caso consiga retirar a vítima da água, limpe a boca do afogado, desobstrua totalmente as suas vias aéreas, observe se está respirando. Se estiver respirando, tente apenas acalmá-lo. Em caso contrário, caso observe que a vítima realmente está em estado de consciência ou afogado, deveremos iniciar assim o procedimento que chamamos de PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, que é o primeiro atendimento antes de encaminhá-lo para a vítima, para a questão hospitalar e para a questão do suporte avançado. Lembre-se também que águas contaminadas podem vir a causar infecções tanto no afogado como em você.